Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre Copa do Nordeste, porque a segunda rodada já começa nessa terça-feira. Temos alguns jogos bem interessantes aqui, tem o Sport contra a equipe do Fortaleza com novidades em relação a esse jogo daqui, por tudo que aconteceu no sábado. Tem uma informação importante, tem Ceará contra a CSA, tem também aqui Confiança contra Náutico, todos esses jogos aqui com um grau de importância alto, algumas equipes buscando recuperação, outras equipes buscando a confirmação na competição. Vou trazer um pouco do meu palpite para cada um desses jogos, também trazer informação sobre data e horário desses confrontos. Quero que você vá deixando também o que você está esperando para essa segunda rodada. O que você espera de Juazeirense e Bahia, de Sport e Fortaleza, de Ceará e CSA, do Altos contra o CRB, também do jogo do Vitória contra a equipe do Souza, Sampaio Corrêa contra a América, Confiança e Náutico e a equipe do Motoclube contra o Ferroviário. Trazendo a rodada para vocês, começa na terça-feira e vai ser finalizada na quarta-feira. Tanto os jogos do Grupo A como os jogos do Grupo B, acontecendo entre terça e quarta-feira, entre o dia 4 do mês 2 e o dia 5 do mês 2. Aqui você tem a classificação atualizada, G4 do Grupo A com Fortaleza, Sport, Souza e CRB, o Vitória com o mesmo número de CRB, mesmo número de pontos, as duas equipes empataram na primeira rodada. No Grupo B se tem Bahia, América, CSA e Náutico no G4, foram as quatro equipes que venceram na primeira rodada. Mas bora lá traçar um pouquinho aqui do que eu estou aguardando para esses jogos. Antes de dar sequência no vídeo, vou pedir para você se inscrever no canal, compartilhar o link, também ativar o sino de notificações. Isso faz com que sempre que eu trago um novo conteúdo sobre Copa do Nordeste ou qualquer outro assunto, você seja notificado, e faz também com que eu traga ainda mais vídeos para vocês. Inclusive, tem uma observação sobre o jogo do Sport contra o Fortaleza. Eu vou deixar o card aqui acima, mas o grande ponto é portões fechados para esse jogo. Quer entender o motivo? Vai lá no vídeo para você ter essa informação. Não vou olhar tanto a ordem dos jogos. Vou começar aqui de baixo para cima, mas não representando a ordem de disposição dos jogos, tá? Começar aqui com esse confronto de Juazeirense e Bahia, um jogo lá no Adalto. Esse fator mando de campo pode interferir alguma coisa, a condição do campo, mas ainda assim entendo que se tem uma superioridade alta para a equipe do Bahia no lado técnico, e meu palpite para esse jogo vai ser de um 3-1. Eu já simulei um pouco dessa segunda rodada em uma live anterior, mas desde aquele momento até agora tiveram algumas coisas que aconteceram e eu vou trocar um pouco o palpite daquele momento para esse. Olhando para Sampaio Corrêa e América de Natal, aqui também acredito que esse fator campo tende a pesar um pouco mais. Eu vou em um empate aqui para o Sampaio e para o América. Foi um América que largou bem, né? Um América que na primeira rodada conseguiu uma vitória sobre a Juazeirense por 2-1. E agora tem esse jogo fora de casa diante do Sampaio Corrêa. Confiança e Náutico. Se fosse na primeira rodada, acho que olhando para toda a primeira rodada, o jogo que mais me surpreendeu foi o do Náutico contra o Ceará. A vitória do Náutico representou um pouco de uma arrancada da equipe do Marquinhos Santos, de um giro de chave, desde aquela derrota para o Central no Campeonato Pernambucano. E aqui a gente tem um jogo em que, há alguns dias atrás, eu imaginava que poderia ter um empate ou até mesmo uma vitória do Confiança, mas por tudo que o Náutico evoluiu nos últimos dias, eu estou acreditando em uma vitória do Náutico por 2-1 ou uma possibilidade de empate aqui. Estou acreditando um pouco mais no Náutico do Marquinhos Santos. O outro jogo é Motoclube contra a equipe do Ferroviário. Motoclube que surpreendeu muito na pré-copa do Nordeste, não estreou bem, até porque teve um adversário muito complicado na estreia, que foi o Fortaleza, e agora tem um outro adversário do Ceará, que é a equipe do Ferroviário, o outro adversário que tecnicamente, em teoria, é superior ao Motoclube, e aqui eu vou acreditar em um empate ou em uma vitória do Ferroviário. Eu vou numa tendência um pouco maior de vitória do Ferroviário por 2-1. Partindo aqui
para o Vitória contra o Souza. Souza que estreou bem na Copa do Nordeste, diante de um Vitória que vem em um empate do clássico, do Bavídio número 500. Aqui eu tô acreditando que a gente tem uma tendência, até pelo lado técnico, até pelo fator mando de campo também, uma tendência de vitória do Vitória por 2-0 sobre o Souza. O outro jogo é do Altos, o Altos jogando em casa, tem o fator campo e o lado técnico realmente, as condições de jogo que o campo fornece aqui e um início muito ruim de temporada do CRB, até ameaçado de não se classificar para a próxima fase do campeonato alagoano, perdeu no clássico para o CSA, vem pressionado demais o CRB, vem de um empate inclusive contra o Muricy, que tem uma das piores campanhas do alagoano. Aqui eu não me surpreenderia, por exemplo, em termos um empate em 1-1. Acredito que tem até uma tendência alta disso acontecer. É um CRB muito pressionado, tecnicamente é um CRB bem superior, mas aqui eu vou no empate em 1-1. O outro jogo é de um Ceará, que estreou mal, diante de um CSA, que vem em uma crescente, um CSA que vem num grande início de temporada, mas aqui eu acredito que tem esse fator mando de campo e o fator de investimento, enfim, acredito aqui numa tendência maior do Ceará vencendo. E aqui o jogo de Sport e Fortaleza, com portões fechados, sem presença de público, um Sport que vem de uma derrota para o clássico diante do Santa Cruz nesse sábado, diante de um Fortaleza que tem um início de temporada muito dentro do esperado. Começou muito bem na própria Copa do Nordeste, jogando dentro de casa diante do Motoclube, e aqui eu estou acreditando em um empate ou em uma vitória do Fortaleza por 2-1. Não me surpreenderia, por exemplo, se a gente tivesse aqui um 3-1, mas eu vou aqui num 2-1 para o Fortaleza no confronto do Leão da Ilha contra o Leão do PC. Então tá aqui meus palpites para esses jogos. Deixo aqui o seu nos comentários, o que você está esperando para cada uma dessas partidas, que serão transmitidas todas elas pelo Premier, e alguma delas eu vou deixar aqui nos comentários assim que sair a informação, vai ter transmissão do SBT. Inclusive, às vezes mais de um jogo, mas distribuído para cada uma da região. Por exemplo, na primeira rodada a gente teve o jogo do CRB, acredito que foi do CRB contra o Vitória, com transmissão, e teve um outro jogo também com transmissão, se eu não me engano foi o jogo do Náutico contra o Ceará. Então a gente pode ter um pouco dessa divisão por estado para duas partidas do SBT, mas isso eu trago aqui nos comentários assim que sair a atualização. Deixa o seu palpite, deixa a inscrição, o like também, compartilha o vídeo para que eu traga mais conteúdos como esse. Vou ficando por aqui, até a próxima.